Então, eu quero falar um pouco do artigo aqui e fazer também um paralelo, né, ao longo da história, porque a história ela sempre tem, né, muitos paralelos e porque muitas das vezes a história ela se repete, e é isso que eu quero mostrar aqui um pouco, né, como a história ela se repete não só em grandes eventos, mas esses grandes eventos eles são formados por pequenos eventos, né, até eclodir o principal, né? Por exemplo, quando eclodiu, né, a derrubada do Allende no Chile, né, teve diversas coisas, né, pequenas que chegou, né, pequenas entre aspas, né, mas tem coisas de escala maior e tem coisas, né, de escala menores, coisas de escalas maiores e coisas de escalas menores, né? Então eu quero falar um pouco aqui, fazer esse paralelo, começar com o artigo Outro Olhar sobre as Forças Armadas, os grupos de pressão política formados por militares da reserva, do professor Eduardo Heleno. Eu quero começar lendo algumas partes. A existência de grupos de pressão política formados por militares da reserva, constituídos para recuperar o status e se contrapor à agenda dos partidos e movimentos de esquerda, esses grupos são formados por oficiais de alta patente, generais, coronéis, muitos com experiência na área de informação e inteligência, atuantes durante o regime cívico-militar e na redemocratização. Outra parte. Outro aspecto ideológico presente por gerações nas Forças Armadas e visível nesses grupos de pressão política é a concepção de uma autonomia ampliada da instituição. Olha como essa parte é interessante. É a concepção de uma autonomia ampliada da instituição, capaz de projetá-la a realizar um papel político distinto, reconhecível e instrumentalizável por suas lideranças, de salvaguarda das instituições nacionais, de promotor do desenvolvimento nacional e das crises políticas. Né? É interessante a gente notar, né, que essa criação de grupos políticos, né, dos militares, elas já vêm sendo criadas há muito tempo. Se a gente voltar lá na monarquia, por exemplo, lá na Escola Militar de Praia Vermelha, né, os militares de baixa patente, né, que iam para lá fazer curso, né, eles viam a Escola Militar de Praia Vermelha como o tabernáculo da ciência. O nome que eles davam, né, para a Escola Militar de Praia Vermelha era Tabernáculo da Ciência. E eles se viam como científicos, eles se viam como intelectuais. Eles não se viam como militares. Muitas das vezes eles se viam mais como intelectuais, mais como científicos, né, do que como militar, né? E eles eram muito influenciados, né, pelo positivismo. Eles viam a monarquia como algo que deveria passar, né? Eles viam a monarquia como um estágio atrasado da humanidade, né? Um estágio que deveria passar, né? E eles idealizavam a república como o governo perfeito. Eles idealizavam a república como o governo perfeito. E também tem uma questão muito interessante que os militares tinham, né, e hoje não é diferente, né, durante a história não foi diferente, né, melhor dizendo, durante a história não foi diferente, é a questão da valorização deles próprios, né, a valorização deles próprios. Eles, né, principalmente por causa da Guerra do Paraguai, eles achavam que a monarquia deveria valorizá-los muito mais do que eles eram valorizados, né? Eles tinham essa questão, inclusive por diversas situações, né, por diversos problemas, foi, né, a questão militar, surgiu a questão militar, né? E esses jovens científicos, né, eles criavam, né, da Escola Militar de Praia Vermelha, eles criavam grupos, né, de resistência, inclusive grupos de pressão política, aliás, inclusive
eles conseguiram recrutar, né, oficiais, né, de maiores patentes, como o Deodoro da Fonseca e como o Benjamin Constant, para fazer pressão política, né, na monarquia, para fazer idealizar a república como governo perfeito, fazer pressão política contra a monarquia. E que eu quero trazer, que eu quero trazer é que esses grupos de pressão política criados pelos militares, eles já vêm sendo criados, né, há muito tempo. Muitos olham, inclusive, né, a queda da monarquia, né, como o estopim, né, para a participação mais, né, a participação mais, né, vindoura, não sei se a palavra certa seria vindoura, né, com mais força, né, começou ali, dos militares. Então, mas o que eu quero trazer não é a questão simplesmente da queda da monarquia, é a questão que esses grupos de pressão política eles vêm sendo criados há muito tempo, né? Os militares eles muitas das vezes eles se enxergam, né, como pessoas intelectuais, né? Porque o que vem à nossa mente? Forças Armadas, né? Forças Armadas, quando a gente pensa em Forças Armadas, a gente não pensa como um grupo de intelectuais políticos, né? A gente pensa em um grupo, né, para proteger as fronteiras nacionais, né, e etc. Então, a gente vê que é interessante. E esses grupos de pressão política tiveram o seu ápice em 64, né, culminando em 64. Esses grupos de pressão política eles já vêm há muito tempo, né, incentivados por diversas coisas, incentivados por questão, né, de valorização, que eles querem mais valorização, incentivados, né, por questão de ideias políticas mesmo, de participação, de se sentirem mais participativos do que uma força nacional, né, constituída, como que já foi dito, né, que a força nacional que vem na nossa mente não é intelectuais, né, assim, com participação na política, mas sim pessoas para proteger as fronteiras nacionais, né, e etc. E esses grupos de pressão política é interessante a gente ver, como já foi dito, vem sendo criado há muito tempo e a história se repete, né? A história vem se repetindo há muito tempo. A história vem se repetindo há muito tempo. É interessante a gente ver, aqui no mais um artigo, os primeiros meses do governo Collor, com a extinção do SNI, a mudança de status e o próprio contraste como ele lidava com a questão militar causaram novas reações a respeito do revanchismo. Durante aquele turbulento mandato, foram criados em todo o país 9 grupos de pressão política formados por militares da reserva, como o grupo Guarapés de Fortaleza e o Inconfidência de Belo Horizonte. Esses grupos buscavam fazer pressão, enviando manifestos para a tropa, para os clubes militares e para os jornais de grande circulação. Na monarquia também aconteceu isso, né? Quando os militares usaram a imprensa para falar mal da monarquia, eles usavam um veículo de grande circulação, né? E como a gente vê aqui também, está falando, né, que aconteceu isso nos primeiros meses do governo Collor. Né? É interessante, né, como a história ela vem se repetindo, né, em diversos assuntos, em diversos aspectos, né, nessa questão dos militares. Como já foi dito, né, não é só no ápice, não é só no ápice. Às vezes a gente tem uma certa percepção, mas a gente não vê ali as entranhas, né, do que vem acontecendo na história, as pequenas coisas, né, que causaram, né, a maior coisa. Por exemplo, o golpe de 64. Antes do golpe de 64, tiveram diversas coisas, tiveram diversos grupos de pressão política, né, dos militares. É claro que teve diversas outras coisas, né, mas o que eu quero trazer é isso, né, mostrar que esses grupos de pressão política dos militares, essa participação, né, essa ânsia de participação na política nacional, né, essa ânsia de valorização, né, pelos militares, os militares para si próprios, né, ela já vem há muito tempo. A história vem se repetindo, né, a história vem se repetindo há muito tempo e
esses pequenos grupos, essas pequenas coisas, né, vem causando inclusive quedas, né, de governo, como foi a queda da monarquia e como foi a queda de João Goulart em 64. Né, a história se repetindo nos pequenos grupos de pressão política, né, e mostrando muitas dessas implicações. Né, algumas dessas implicações são, né, valorização, querer se valorizar mais, querer uma valorização, né, e esse querer participar, esse querer ser mais importante, né, esse querer influenciar a sociedade. Né. Então, é isso. Muito obrigado. Valeu.